para falar dessa desoneração dos combustíveis que deve encerrar essa semana. Para entender aí como essa mudança na taxação dos combustíveis pode afetar o mercado, nós vamos conversar com o economista Davi Leles. Muito bem-vindo, bom dia, Davi. Bom dia. A gente deve ter um aumento de combustíveis esperado, aguardado aí nessa semana ainda, e sob o risco de salto na inflação, o presidente Lula deve discutir a desoneração da gasolina nesta segunda-feira ainda, desoneração que só vale até o fim deste mês, que é amanhã já, né? Na quarta-feira já devemos ter um aumento nas bombas. Foi uma medida necessária para aliviar o bolso dos brasileiros que sofrem aí com os altos preços dos combustíveis? Como deve ser esse aumento aí a partir dessa semana? Bom, essa medida ela já tinha sido tomada desde o governo Bolsonaro. O problema é que foi uma medida tomada com data de validade, prazo certo para acabar. Essa medida, na época, ela foi encarada muito como uma jogada eleitoral, como uma estratégia eleitoral para ganho de popularidade. Como a gente bem sabe, o indicador econômico que mais corrói popularidade de qualquer política é o IPCA, é a inflação. Porque quando os preços sobem, a gente sente no bolso e principalmente as famílias mais pobres sentem no bolso. Então, isso fez com que essa desoneração trouxesse ali um alívio para a gasolina, para álcool e principalmente para o diesel. Quando a gente fala de combustíveis no geral, a gente está colocando no mesmo bolo vários tipos de combustíveis. A gasolina e o álcool é mais para transporte ali do dia a dia, carros e tudo mais. Já o diesel, ele é uma esfera um pouco mais profunda, porque o diesel impacta diretamente no preço de frete, por exemplo. Hoje a maioria dos fretes é feito por caminhão, que vão usar diesel, e isso daí encarece outros produtos também. Na época, foi meio que uma medida ali para o governo ganhar um pouco mais de popularidade. O grande problema não foi endereçado de onde sairia esse dinheiro, que seria parado de recolher, que não seria recolhido pelo governo. De onde viria, então, o dinheiro que supriria aquela demanda? E não que ninguém vai discutir se é bom ou é ruim o desconto no preço do combustível. Todo mundo gosta e acha bom quando se paga menos na bomba, quando o frete fica mais barato, quando os alimentos ficam mais baratos e a inflação diminui. Mas quando essa economia por parte do governo não é interessada, a gente tem um problema e posterga esse problema. E foi aí que a gente teve um grande problema na comunicação do governo, que não sinalizou de onde viria ou até quando iria essa economia. A pergunta do Diogo Schelp agora. Bom dia. É uma decisão com certeza muito difícil, não é? Seguir com a desoneração dos combustíveis ou não. De uma forma ou de outra, vai ter impacto ou inflacionário ou na taxa de juros, né? A gente tem aí, de um lado, a possibilidade de rombo nas contas públicas, de outro lado, justamente essa questão da inflação, né? Qual é a melhor decisão, né? Seguir com a desoneração, qual vai ter menos impacto na economia e no bolso dos brasileiros? Bom, vamos lá, excelente pergunta. E eu acho que a gente tem que analisar quais são os impactos de uma ou de outra decisão. Na minha opinião, a melhor saída seria manter o preço do combustível desonerado, sem esses impostos, ou então com eles reduzidos, né? Mas endereçando de onde viriam essas receitas que iriam suprir esse déficit de arrecadação deixado por esses impostos, né? A melhor opção, provavelmente, seria ajustar os gastos do governo. O governo ele tem duas torneirinhas ali que ele tem que abrir e fechar, que é a parte de arrecadação, que ele faz por meio dos tributos, dos impostos e os gastos. Eu vejo o governo muito preocupado com a arrecadação, e o Brasil já é um dos países que tem a carga tributária uma das maiores do mundo, a gente não tem muito espaço para aumentar tributo. Então, a melhor solução seria gastar melhor, ter uma conta pública mais controlada, mas também uma gestão mais eficiente. Isso seria o ideal. Como a gente sabe que isso não é resolvido de um dia para o outro, no curto prazo, a gente tem essas duas decisões que você citou, que seria voltar ou não com esses impostos. Caso ele não volte, as contas públicas se deterioram, elas ficam piores ali. A gente tem uma inflação que não vai subir de imediato, mas qual que é o problema? A gente tem uma piora no quadro de contas públicas, nos cofres públicos brasileiros. Essa piora do quadro interno brasileiro faz com que a gente perca investimento estrangeiro, que a gente perca dólar e que o dólar acabe subindo. Então, dá com uma mão e toma com a outra. Porque ao mesmo tempo que a inflação não sobe de imediato, essa deterioração nas contas públicas faz com que a gente perca dólar, o dólar suba, e isso impacte diretamente no combustível, porque como a gente bem sabe, existe o PPI na Petrobras hoje, que é o preço de paridade internacional. Com o dólar subindo, o combustível fica mais caro. Então a gente não tem o ICMS, não tem
ali aquele PIS, COFINS, mais acontece uma alta de dólar. Caso a gente tenha ainda uma manutenção dessa desoneração, quais vão ser as consequências? A inflação não sobe de imediato, mas a gente tem uma piora nas contas públicas. Caso haja, a gente tem uma inflação mais estressada no lado de combustíveis, mas a gente tem um cenário interno mais saudável, que para o médio e longo prazo é mais bem visto pelo mercado, pelos investidores estrangeiros. Então, eu não acho que tem uma melhor decisão, mas a decisão mais urgente a ser tomada agora é endereçar de onde vão vir essas fontes de receita que hoje não se discute. Se fala ainda de um substituto para teto de gastos, se fala de um aumento gradual desses impostos, que eles têm que acontecer, isso tem que acontecer porque não pode ficar sem um suprimento do que está faltando agora do governo. A gente está falando de algo em torno de 29 bilhões de reais. 29 bilhões de reais dá para usar em Bolsa Família, dá para usar em infraestrutura, dá para usar para subir salário de professor, dá para usar para investimento em educação. Então, que esses 29 bilhões eles têm que voltar para os cofres públicos, isso é um fato. Na sua opinião, qual seria a melhor alternativa para mitigar os efeitos negativos do fim dessa desoneração dos combustíveis? Bom, então, com a desoneração, né, chegando ao fim agora, a gente vai ter uma alta nos combustíveis. Hoje, o preço praticado pela Petrobras, ele leva em consideração basicamente o preço de custo da Petrobras, o preço de produção desse petróleo, mas nós também temos o preço do dólar e o preço do petróleo sendo levados em consideração. Hoje, a Petrobras, ela ainda tem uma gordurinha para queimar, tem uma margem de negociação, pelo menos uns 20 centavos. Isso quer dizer que a gasolina vendida hoje poderia estar 20 centavos mais barata e ainda assim respeitar o PPI, ainda assim respeitar os preços internacionais. Então, qual que seria uma boa solução? Você fazer a volta desses impostos gradualmente, considerando e represando esses 20 centavos que a Petrobras pode ajustar sem tomar prejuízo. E, ao mesmo tempo, fazendo um remanejo de contas públicas, um ganho de eficiência das contas públicas, de forma a destinar para esse rombo que ficaria de 29 bilhões, outras frentes de receitas que seriam melhores aproveitadas. O plano do Haddad, até agora, tem sido muito discutido a parte de tributação, a parte de arrecadação maior e a parte de gastos. Uma das críticas ao plano de governo foi justamente isso, a parte dos gastos do governo foi pouco citada, ou pelo menos uma parcela muito pequena, aquém do que nós no mercado gostaríamos. Melhorando aqui os gastos do governo e fazendo essa volta gradual dos impostos junto com essa gordurinha que a gente tem para queimar do preço de paridade internacional, isso daí seria provavelmente a melhor solução. Diogo? Davi, para isso funcionar, eu imagino que seja necessário ter uma definição em relação à nova política de preços da Petrobras, né? E o Jean Paul Prats, o novo presidente da Petrobras, ainda está um pouco de mãos amarradas, ele não tem sequer a nova diretoria dele. Como você imagina que vai ser essa nova política de preços? Perfeito. A gente tem até uma discussão, a Gleisi Hoffmann até tuitou recentemente agora, que não adianta a gente falar de desoneração, de volta de imposto, antes de definir uma nova política de preços para a Petrobras. Quando a gente fala de política de preço da Petrobras, que hoje ela é alinhada com preços internacionais, a gente está falando de um problema muito maior do que simplesmente variações de preço, mas de desabastecimento. Quando a gente está falando de preço de diesel, preço de gasolina, a gente tem muita importação desses produtos ainda. Se o preço aqui dentro praticado está muito menor do que nos outros lugares, a gente pode ter um problema de desabastecimento. Existe uma coisa que é pior do que ter o preço mais caro, que é não ter aquele produto a preço nenhum. Então, quando a gente fala de política de preço, hoje está muito bem alinhada com o cenário internacional e a Petrobras ela voltou ali a produzir a níveis internacionais, a níveis de preços do barril de petróleo. O barril de petróleo caiu o preço ao longo dos últimos anos, mas o dólar subiu, por isso a gente viu essa escalada de preço da gasolina na bomba, a gente sentiu no bolso. Mas essa discussão de política de preço ela é bem boa hora, por quê? A definição dessa nova política de preço está intrinsecamente ligada também à definição de qual vai ser a nova âncora fiscal brasileira. A gente vai continuar com teto de gastos ou não? A gente vai definir uma nova âncora fiscal, pelo menos um norte para poder ser seguido e passar isso de mensagem para os investidores, para o investidor estrangeiro que representa hoje metade do mercado brasileiro de ações. Essa âncora fiscal, essa nova política de preço, ela tem que conversar
com a produção interna e a produção externa. Tem que conversar com todo o cenário mundial, porque senão a Petrobras ela vai começar a dar prejuízo, ela vai começar a ir de mal a pior quando a gente fala de governança interna, de lucro, de estrutura de empresa mesmo como um todo. E tendo ou não tendo uma nova definição da política de preço, o que deve ser considerado é que a política internacional, o preço de paridade internacional tem que estar embutido nessa nova forma de fazer a precificação da gasolina na bomba. Essa discussão ela não está terminada ainda, tem muita coisa para acontecer e eles não deram um norte ainda de para onde estamos caminhando com isso. Inclusive, uma das críticas é que a gente já está aí quase no terceiro mês do ano e a gente não tem ainda a definição nem do teto de gastos, nem de qual seria uma nova possível política de preços da Petrobras. Se esse aumento vier muito alto, Davi, qual deve ser o efeito nos preços de outros produtos e serviços que dependem aí do transporte rodoviário, como os alimentos e os bens de consumo? Bom, esse aumento ele não deve vir muito além do que é esperado, que é a reoneração desses impostos que tinham data de validade de voltarem ali em 31 de dezembro de 2022, e aí foi postergado. Inclusive, a gasolina e o álcool teriam um impacto um pouco menor na inflação como um todo de produtos que o diesel. Essa gasolina e o álcool voltando, a gente teria logo de cara nos combustíveis, na bomba, um aumento. Mas se a gente está falando de aumento do diesel, que provavelmente não deve acontecer por agora, esse aumento ele tem um fenômeno chamado de pass-through. Esse pass-through é quando você aumenta o preço do combustível e isso é repassado para vários produtos. Frete de entregas, a gente tem toda a parte logística brasileira que move muito a nossa economia nacional ficando mais cara. Comércio de alimentos, e você tem esse alimento sendo repassado, esse aumento de diesel sendo repassado também para os alimentos. Tudo isso, na cesta de produtos que é o IPCA, acaba tendo esse fenômeno de pass-through e a gente pode ter aí um aumento sistêmico da inflação brasileira no curto prazo em vários produtos. Vestuário, alimentação, transporte, logística como um todo. Esse fenômeno de pass-through, ele acontece, ele é sistêmico. Agora, se também não acontecer a reoneração desses combustíveis, não acontecer isso, a gente pode ter um dólar disparando, um cenário de risco interno ficando mais deteriorado, ficando pior, fuga de investidores, fuga de dólar, e aí também acontece esse fenômeno de pass-through, só que não por parte dos combustíveis, mas agora por parte do dólar, que ainda é mais abrangente. Nossa economia é toda dolarizada, então isso é muito importante. Temos um tempinho aí para uma última pergunta do Diogo. Resumindo, Davi, se houver a reoneração, pode inclusive dificultar ainda mais a tentativa aí do governo de pressionar os juros para baixo, não é isso? Perfeito. Essa é a discussão que a gente vai ter ao longo de todo 2023, não só no Brasil como no mundo. Se a gente tem a reoneração e a inflação estressa um pouco mais, mesmo sendo no curto prazo, essa inflação mais alta pede juros mais altos para poder combater essa inflação. E a inflação aqui no Brasil ainda não está controlada, principalmente quando tiver essa reoneração alta de alguns produtos por conta de cadeias produtivas lá da guerra da Rússia e da Ucrânia, a Rússia ainda muito estressada. A gente faz parte de um mecanismo e de uma cadeia global, um ser vivo, chamada economia mundial, onde você puxa de um lado, você tem alterações no outro. Com inflação mais alta, a gente precisa de juros mais altos. Juros mais altos, eles comprometem o endividamento das famílias, porque a dívida delas fica mais cara. A gente compromete o crescimento das empresas, porque você inviabiliza produtos. Para que eu vou investir numa ação ou fundar um negócio para ganhar 10% ao ano, se eu tenho 14% ao ano garantido? Então, você inviabiliza alguns projetos, eles não saem do papel e, consequentemente, o nosso PIB continua comprimido, fica um PIB muito ali envergonhado frente ao resto do mundo, porque com juros altos não tem como ter um crescimento acelerado. Quando a inflação controlar e a gente tiver espaço para o governo e para o Banco Central tomar um tom mais dovish, um tom mais expansionista e cair juros, aí a gente deve ver o Brasil crescendo de novo e acontecer o inverso disso que eu falei. Com juros mais baixos, a gente tem um impulsionamento da Bolsa, um impulsionamento de empresas mais alavancadas, um impulsionamento do varejo e as famílias também podendo se alavancar mais, pegar um financiamento, pegar um empréstimo no banco para poder investir ou fundar um negócio, por exemplo. Muito bem, sobre o aumento, aí possível aumento nessa semana ainda do preço dos combustíveis, nós conversamos com o economista Davi Leles. Obrigada, Davi, pelos seus esclarecimentos, pela sua entrevista aí nesta manhã de segunda-feira. Um bom dia para você, uma ótima semana. Bom dia, até a próxima. Até a próxima. Diogo continua mais um pouquinho com a gente.